E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a continuação de Dragon Ball F. E hoje é a vez de falar sobre a saga do Karate. E a saga do Karate é uma continuação direta da saga do Evil Goku. E para quem não viu, semana passada eu fiz um vídeo contando a história completa da saga do Evil Goku de Dragon Ball F. Então vê lá para não se perder aqui, beleza? Então vamos começar com a saga do Karate. E essa história começa um mês após a derrota de Evil Goku pelas mãos de Goku e de Vegeta, onde após derrotar o Evil, Goku e Vegeta vão até o Kaioshin. E eles foram até lá para tentar entender melhor o poder do Super Saiyajin 5 e até recuperar essa transformação, já que Goku perdeu o Super Saiyajin 5 na saga anterior contra Evil Goku. E então o Kaioshin passa para Goku e Vegeta um ensinamento para conseguir liberar esse poder oculto, no qual para conseguir liberar o Super Saiyajin 5 tem que misturar as emoções de alegria, tristeza e de raiva. Misturando as três você consegue juntar e assim despertar o Super Saiyajin 5. E assim Goku e Vegeta começam o seu treinamento com o Kaioshin para conseguir despertar novamente o seu Super Saiyajin 5. Porém, o treinamento é interrompido em pouco tempo, isso porque a Terra sofreu um ataque inesperado. E simplesmente chega um aviso ao Kaioshin que a Terra está sendo atacada por um exército demoníaco. Desse jeito, Goku e Vegeta interrompem seu treinamento e vão direto para a Terra com teletransporte. E ao chegarem à Terra, eles veem vários demônios vagando por lá e atacando várias pessoas, destruindo casas e cidades. Então eles começam a atacar e matar esses demônios. E quem chega para ajudar é Goten, Trunks e Ubi, que chegam para ajudar a derrotar essas criaturas e conseguem derrotar sem dificuldade alguma, já que eles são bem fracos. Porém, um portal é aberto e aparece por ali três seres com poder completamente assustador, no qual aparecem e se apresentam para os Guerreiros Z. E esses seres são denominados de Calyptus, Genki e Haki, no qual se apresentam como os Guardiões do Inferno número 4. E Goku não faz ideia de quem sejam eles e pergunta o que eles querem com a Terra e por que estão atacando. E o Calypso explica que na verdade eles não estão atacando a Terra por ambição própria, mas sim para chamar a atenção de um guerreiro bem poderoso, já que o rei deles quer enfrentar esse guerreiro. Aí Goku pergunta se o rei dele quer enfrentá-lo porque não vai até ali pessoalmente. Então Calypso fala que o rei não pode sair do seu Inferno 4, que ele está lá selado para protegê-lo e não pode sair de lá. Então ele abre um portal e fala que Goku é que vai ter que ir até lá para lutar contra o seu rei. Então Vegeta e os outros falam que pode ser uma armadilha, que não é para o Goku ir até lá. Então Calypso avisa se Goku não for, o ataque irá continuar à Terra. Mais e mais demônios vão aparecer e atacar a Terra o tempo todo. Então Goku sem escolha fala que vai até lá, e também porque está curioso em conhecer esse ser tão poderoso assim e quer muito lutar contra ele. Então Goku entra no portal e vai até o rei do Inferno 4. E ao chegar lá, Goku encontra esse rei, se apresenta como Karate, o rei do Inferno 4. Então Goku faz uma série de perguntas, quem ele é, o que ele quer com ele, como encontrou, por que ataca a Terra e muito mais. Então Karate explica tudo para Goku. E aqui temos a primeira explicação em relação aos infernos de Dragon Ball F, no qual Karate fala que nesse universo há 5 infernos, o Inferno 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, onde ele fala que as almas dos guerreiros mortos vão para cada inferno, dependendo do seu nível de poder. Se ele for um guerreiro forte, ele fica no Inferno 5. Se for muito forte, vai para o Inferno 4. Se for um poder absurdo, para o 3 e por aí vai. Com o poder mais forte que o guerreiro tiver, ao morrer, ele vai para o Inferno pior ainda. E então o cara te fala que faz muito tempo que não aparece um guerreiro forte até o seu inferno. E geralmente os guerreiros são tão fracos que param no Inferno 5, onde o rei de lá, no caso, é o Daburá, ou era o Daburá. Então o cara te fala que depois de muito tempo, finalmente apareceu uma alma poderosa em seu inferno, que no caso era a alma do Evil Goku, que foi derrotado.
e assim chamou sua atenção pelo poder dessa alma ao aparecer em seu reino. Então ele foi lá e acessou as memórias dessa alma, no caso a alma do Evil Goku, e lá viu a luta entre Goku e Evil, no qual ficou surpreso ao ver um guerreiro tão forte lutar ainda vivo. Então Karat, ao ver uma luta tão intensa entre dois seres, ele ficou realmente com muita vontade de lutar e enfrentar alguém, porque em seu reino é completamente tedioso, já que ninguém apare para ele e lutar ali não interessa nada. Então ele pensa em ir até a Terra atrás desse guerreiro para poder lutar contra ele e assim acabar com seu tédio e enfrentar alguém forte finalmente. Só que o Karat está selado nesse inferno e não pode sair de lá de jeito nenhum, apenas os outros que podem entrar em seu reino. Dessa forma, ele mandou seu exército, também seus 3 guardiões, até a Terra em busca desse guerreiro forte para poder ir até o seu reino e assim o enfrentar. Então Goku fala que aceita lutar contra ele, porém se Goku vencer, ele quer que Karat recua seu exército e nunca mais ataque a Terra novamente. E Karat aceita e assim começa a luta entre Goku e Karat. E em paralelo nós voltamos para a Terra, onde lá estão os 3 guardiões do Karat, mais Vegeta, Goten, Trunks e Ubi. E então os guardiões falam que eles não podem ficar ali parado apenas esperando a luta entre Karat e Goku. E falam que também vão lutar contra esses guerreiros, só para passar o tempo e assim enfrentar alguém forte finalmente. E Vegeta concorda, ele fala que não vai ficar parado enquanto tem alguém forte que ele pode lutar ali mesmo. Porém, ele avisa que vão lutar em locais afastados, para não matar pessoas inocentes nessas lutas. Então vai cada um para um canto. Então vai Vegeta e Calypto para o deserto. Vai Goten, Trunks e Haki para o Polo Sul. E vai Ubi e Genki para uma floresta afastada dali. E assim temos 4 lutas simultâneas. Os guardiões contra os guerreiros Z e também Karat contra o Goku. Então começa a luta entre Goku e Karat. Goku se transforma em Super Saiyajin e vai pra cima de Karat acertando golpes nele. Porém, os seus golpes não fazem efeito algum em Karat. Então Karat lança um golpe em Goku, lançando para longe e pede para Goku parar de brincar e lutar a sério. E Goku entende o recado e fica feliz ao ver que seu oponente realmente é bem forte, assim se transforma em Super Saiyajin 4. E enquanto isso, começa a luta entre Vegeta e Calypto, no qual a luta está bem equilibrada entre eles. Então Vegeta sai da forma base e transforma em Super Saiyajin, e assim acerta facilmente Calypto, o lançando para o chão. E Vegeta fica indignado, porque esperava um oponente à altura, e Calypto não é digno de enfrentá-lo em batalha, porque é muito fraco. Porém, Calypto começa a rir e fala que está surpreso ao ver que um mortal realmente é bem forte, então pela primeira vez ele vai ter que lutar a sério. Então ele sai em alta velocidade e acerta um soco na barriga de Vegeta, no qual deixa Vegeta completamente sem reação. Enquanto isso, acontece a luta entre o Haki vs Goten e Trunks. E Goten e Trunks querem acabar com a luta o mais rápido possível, assim se transformam em Super Saiyajin 2 e vão para cima de Haki. E em conjunto eles acertam uma sequência de golpes incrível no seu oponente e assim em conjunto lançam um ataque de Ki contra ele. E foi tudo rápido demais até pensar que tinham vencido o seu oponente. Porém Haki aparece em meio à fumaça sem nenhum arranhão e fala que os jovens de hoje são muito apressados e não sabem aproveitar o momento. Então ele fala que vai fazer igual, então libera todo o seu poder e com um golpe derrota Goten e Trunks sem dificuldade alguma. E também temos a luta ocorrendo entre o Genki versus Ubi, no qual a luta começa bem equilibrada entre eles, porém Genki fala que sente algo familiar em Ubi, no qual fala que Ubi não é estranho para ele. Porém Ubi fala que nunca viu esse cara na vida e começa a lutar contra ele. A luta começa bem equilibrada, troca de golpes iguais, porém Genki aumenta o poder e tem vantagem sobre Ubi. Porém Ubi vai lá, usa o Kaioken 3 vezes e assim tem vantagem sobre Genki. E assim retornamos até o Inferno 4, onde Goku ativou o Super Saiyajin 4 para enfrentar o Karat. Então Karat fica feliz ao ver que Goku vai usar todo o seu poder, é isso que ele estava esperando. Porém Goku fala para ele não ficar tão animado, porque ele vai levar uma surra ali mesmo. Então Goku vai para cima de Karat e acerta vários golpes nele. E Karat tenta revidar, porém Goku desvia sem dificuldade alguma, assim contra-ataca com força total contra Karat.
E Goku tem total vantagem nessa luta, no qual espanca Karate e Karate não consegue revidar um golpe sequer em Goku. Goku está muito mais forte e muito mais rápido do que o Karate, e assim o espanca e praticamente o derrota. E na luta contra Calypto, Vegeta usa também o Super Saiyajin 4 e assim também espanca o Calypto, o derrotando também. E contra Hack, Goten e Trunks se levantam e assim executam a fusão, e assim aparece o Gotenks em Super Saiyajin 3, que dá uma surra em Hack e também o derrota. E contra a Genki, o Ubi usa o Kaioken aumentado em 20 vezes, e assim vai pra cima de Genki e praticamente o derrota também. E dessa forma, os Guerreiros Z conseguiram derrotar os seus inimigos, pelo menos por enquanto. E após ser espancado por Goku, Karate se levanta e fica muito feliz, porque ele vê que finalmente vai lutar a sério contra alguém, que faz muito tempo que ele não usava aquilo. E Goku ficou sem entender nada, até que depois começou a emanar uma energia completamente poderosa e assustadora. E essa energia começou a possuir o corpo de Karate e assim apareceu um terceiro olho em sua cabeça. E após aparecer o terceiro olho, a energia começou a ficar mais assustadora e mais poderosa. Assim Karate praticamente triplicou o seu tamanho. De 5 metros ele foi para 15 metros de altura, com seu poder ficou realmente colossal. Só que isso não ocorreu apenas com Karate, mas também com todos os seus guardiões, no qual essa energia consumiu o corpo tanto do Calypto, do Hack e do Genki, no qual aumentaram muito mais o seu poder. E assim Karate e os guerreiros guardiões se transformam e ficam muito mais poderosos. E assim eles explicam que essa é a famosa energia demoníaca, no qual esse é um poder exclusivo da raça dos demônios, que praticamente aumenta seu poder em 300 mil vezes. Assim ficam muito mais poderosos, mais agressivos e com poder total liberado. E nessa forma, Karate fica completamente poderoso, onde Goku tenta atacar, porém seus ataques não causam dano nenhum em Karate, é praticamente em vão os ataques de Goku em Super Saiyajin 4. E assim Karate retribui os golpes de Goku, praticamente o espancando em alta velocidade, usando os ataques de Ki, e assim deixando Goku praticamente todo machucado e ferido. E Calypto faz a mesma coisa, espancando Vegeta, o deixando ferido e sem reação para lutar. Mesma coisa com Hack contra Gotenks e também Genki contra Ubi. E eles estão realmente muito mais poderosos, e dessa forma conseguem vencer facilmente os Guerreiros Z. Porém, algo muito estranho acontece na luta entre Genki versus Ubi. Ubi começa a sentir dores muito fortes em seu peito e começa a gritar de dor o tempo todo. O Genki até pensa que ele bateu forte demais em Ubi, por isso que ele não para de gritar e está sentindo muita dor. Porém, não foram os golpes de Genki que fizeram Ubi gritar de dor, foi outra coisa. Então começa a emanar de Ubi a energia demoníaca, a mesma que emanou dos Guardiões e também de Karate, no qual aumentaram os seus poderes. E o Genki fica em choque, porque essa energia é somente para demônios e não para seres humanos como ele. Porém, Ubi começa a rir sem parar, e sua pele começa a ficar rosa, e assim aparece nele a face de Majin Buu. Isso porque o Ubi é sim um humano, mas a sua alma é o de um demônio, já que ele é a reencarnação de Majin Buu. E essa energia também aumentou o seu poder, liberando seu poder oculto do Majin Buu que estava adormecido nele. E assim Ubi se transforma no Majin Buu, ou então no Majin Ubi. E o Genki fica assustado e com medo, e assim lança um ataque muito poderoso para matar o Ubi. Então lança um ataque muito forte que praticamente devasta metade do corpo do Ubi. E ele achou que tinha vencido, porém Ubi regenera o seu corpo igual Majin Buu fazia. E assim aponta para ele e começa a rir andando em sua direção. Assim o Ubi enrola seus braços no corpo do Genki, o esmagando completamente, quebrando os ossos do seu corpo, e após isso ele o transforma em chocolate e assim o absorve, pegando todo o seu poder. E assim o Majin Ubi derrota o Genki. E na luta entre Gotenks e Hack, o Hack havia conseguido derrotar o Gotenks e ia matá-lo com ataque de Ki concentrado. Porém, quem chega para ajudar, no caso, é o Gohan, e com um chute afasta o inimigo e assim salva o seu irmão. E assim Gohan pede desculpa a Gotenks e fala que chegou para ajudar, então trouxe com ele uma arma de Half Blood. E Gohan fala que pegou essa arma com a Bulma porque vai ser bem útil nesse combate, então aponta a arma para Gotenks e o transforma em um Osaru Dourado.
E então ele conversa com Gotenks para ajudar a recuperar a sua consciência. Esse Gohan o convence e Gotenks volta à sua forma humanoide, só que agora em Super Saiyajin 4. E assim Gohan se transforma também em Super Saiyajin 4. Temos na luta Gohan e Gotenks em Super Saiyajin 4 contra o Haki. E Haki não quer saber de nada e vai pra cima dos dois para poder matá-los. Então Gotenks em Super Saiyajin 4 lança o seu mais novo ataque, que no caso é o ataque dos 10.000 fantasmas Kamikaze. Então assim Gotenks cria 10.000 fantasmas Kamikaze em Super Saiyajin 4 que vão pra cima do Haki. E o Gohan cria um campo de força impenetrável para os fantasmas Kamikaze não destruir toda a Terra. E assim, ao receber os 10.000 ataques, o Haki não aguenta e não sobrevive, e assim morre com o ataque do Gotenks sendo derrotado por ele. E assim Gotenks e Gohan derrotam o inimigo. E enquanto isso, temos a luta entre o Calypto e Vegeta, também entre o Karate e o Goku. E em ambas as lutas, Goku e Vegeta estão sendo derrotados. E então, vendo que não pode vencer, ele sabe que tem somente uma única opção. E assim Goku e Vegeta se lembram do seu treinamento em Kaioshin para conseguir ativar o poder do Super Saiyajin 5. E ele sabe que a única forma de conseguir o Super Saiyajin 5 é ativando todas as suas emoções e assim as juntando, no caso, alegria, tristeza e raiva. E assim Goku e Vegeta se concentram e lembram de momentos onde passaram raiva, tristeza e alegria. E com essas memórias, eles juntam as suas emoções e se concentram e liberam todo o seu poder. E assim os dois ativam ao mesmo tempo o Super Saiyajin 5. E ao ativarem o Super Saiyajin 5, o poder dos dois é completamente assustador e monstruoso, no qual deixa Karate e Calypto com medo desse poder. E ao presenciar esse poder dessa transformação, Calypto tenta fugir de tanto medo, porém Vegeta aparece em sua frente e o finaliza com o Super Big Bang Attack, assim matando Calypto de uma vez por todas. E lá no Inferno 4, Karate está completamente assustado e em choque com o poder de Goku. Então, em desespero, lança vários ataques em Goku, tentando o matar. Porém, seus ataques são completamente inúteis e não causam um dano sequer em Goku. E assim Goku vai andando lentamente até o Karate. E ao chegar perto dele, ele estica sua mão e fala que agora acabou. E com o ataque, ele praticamente mata e evapora o Karate. E dessa forma, Karate é desintegrado e morto, e junto a ele também todo o seu exército demoníaco que atacava a Terra, e assim Goku salva a Terra mais uma vez. E ao matar Karate, o Inferno 4 entra em colapso, e tudo nele acaba de ser destruído. Assim Goku sai de lá com o teletransporte e volta até a Terra. E dessa forma, mais uma vez, os Guerreiros Z derrotam o inimigo e salvam a Terra. Porém, matar Karate gera consequências. E aqui podemos ver o Dai Kaioshin e o Kibutoshin completamente assustados e preocupados, já que a morte de Karate e destruição do Inferno 4 gera uma gigantesca e grave consequência. E essa consequência só podemos ver na próxima saga de Dragon Ball AF, que deve sair na semana que vem. Então não percam, beleza? E assim eu finalizo mais uma saga de Dragon Ball F. Essa foi a saga do Karate. E semana que vem tem mais nova saga que se passa após essa. Então não percam, beleza? Obrigado por assistirem. Até a próxima Saiyajins. Obrigado por tudo. Valeu, falou. Fui!